Bom, vai ser babado. Bom dia a todas e os homens que se sintam contemplados aí no coletivo feminino. Peço desculpas pelo pequeno atraso, a gente pegou o engarrafamento na vinda para cá e quero agradecer o convite da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ao Centro de Artes, Humanidades e Letras, e a todos os professores, os docentes da casa e a vocês todos que estão aqui por esse convite, essa oportunidade de diálogo num momento tão difícil para nós todos, num momento tão complicado para o país. Além dessa lista, desse currículo lido aqui pelo nosso colega, eu sou deputado federal, estou deputado federal, né? Eu costumo dizer isso, eu estou deputado federal, não sou. A gente precisa se acostumar, aproveitar que a língua portuguesa permite essa distinção entre ser e estar, e começar cada vez mais a afirmar isso. Os servidores públicos, sejam eles concursados, sejam eles servidores temporários, estão a serviço do povo, né? Dizer que eu sou deputado é, de alguma maneira, apropriar o cargo para mim, é achar que eu sou vitalício nesse cargo. E eu não sou, eu estou deputado federal. Estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, e na Câmara dos Deputados eu sou membro das comissões de Direitos Humanos e Minorias, membro da Comissão de Seguridade Social e Família, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Legislação Participativa. São 4 comissões permanentes, das quais eu faço parte, sou integrante, sou titular dessas 4 comissões, e, além disso, eu sou membro suplente da Comissão de Cultura. Sou também membro do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Então, os países do Mercosul têm um parlamento próprio, cuja sede é em Montevidéu, no Uruguai, e eu sou membro do Parlasul. E eu tenho que viajar uma vez por mês para Montevidéu para me reunir com os parlamentares de todo o Mercosul. Mas eu costumo me definir melhor, a melhor maneira de me definir é como um ativista de direitos humanos, né? Eu sou um ativista de direitos humanos e era um ativista de direitos humanos antes mesmo de me perceber como tal, como um ativista de direitos humanos. E os direitos humanos, embora as pessoas gostem de definir direitos humanos como direitos de bandidos, e muitas pessoas gostam de dizer que tratar os direitos humanos como uma entidade, né, como um ser, por exemplo, quando um policial morre, e é muito raro policiais morrerem se comparado com a quantidade de pessoas civis mortas pelas forças policiais, se a gente fizer a comparação, ainda é muito pequeno o número de policiais mortos nessa guerra civil urbana que a gente vive. Mas quando um policial morre, quase sempre os ativistas de direitos humanos são interpelados da seguinte maneira: cadê os direitos humanos que não aparecem aqui agora? Como se os direitos humanos fossem uma pessoa, como se os direitos humanos não fossem direitos inatos a toda a pessoa humana. Então, os direitos humanos são direitos próprios, inatos a toda e qualquer pessoa humana, e são direitos que independem de Carta Magna, independem de constituições federais. Desde que foi firmado o Pacto Internacional em torno dos Direitos Humanos, quer dizer, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que os direitos humanos são entendidos dessa maneira. Os direitos humanos são direitos de toda e qualquer pessoa humana. E, mais tarde, a partir dos princípios de Yogyakarta, uma reunião que houve na Índia, entendeu-se que os direitos humanos compreendem os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, os direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos humanos são indivisíveis, não há separação entre eles, nem há hierarquia entre eles. Todos eles têm que ser tratados igualitariamente e de maneira horizontal. A primeira ideia que a gente tem que levar adiante é essa, né? Os direitos humanos não pertencem aos humanos direitos, como querem certas categorias políticas nesse país, que querem tratar os direitos humanos como privilégios de uma classe social e, sobretudo, de uma etnia, que nunca se pensou étnica, que são os brancos e os ricos, né? E os heterossexuais cisgêneros. Então, os direitos humanos não são privilégios dessa categoria da população, desse grupo, mas de todos e todas nós, embora haja uma dificuldade enorme de perceber isso. E quando eu digo todas e todas nós, eu estou incluindo aí os bandidos também. Então é correto dizer que direitos humanos são direitos de bandidos, porque se a gente pensar, por exemplo, no nosso Código Penal, na quantidade de crimes previstos pelo Código Penal brasileiro,
eu diria que todo esse auditório aqui já praticou algum tipo de crime. É verdade. Se a gente olhar, quase todos nós praticamos alguns dos crimes previstos no Código Penal. Então, de alguma maneira, o conceito de bandido vai ter que ser dilatado, né? E não bastasse isso, o Código Penal prevê essa quantidade de crimes que abarcam esse auditório inteiro aqui. Nós somos seres humanos. E uma das características dos seres humanos, ou seja, um dos fundamentos da nossa humanidade, além da gente pensar, o pensamento como um fundamento singular do ser humano, como diz a letra da canção de Gilberto Gil, é a possibilidade de falhar. Os seres humanos falham, eles caem, eles ficam no caminho, eles podem tropeçar e podem virar bandido da noite para o dia. Então, os bandidos não é o fato deles terem praticado algum tipo de delito, de delinquência, de crime, que destitui eles de humanidade, né? Os estados democráticos de direitos, as democracias, repúblicas democráticas, os estados democráticos de direitos, pressupõem que a pessoa que comete um delito, um delinquente, pode reparar esse delito, cumprir uma pena e ser reintegrado à sociedade e ser ressocializado. Isso, claro, em tese, mas a gente tem que acreditar nas teses, nas teorias. Então, nesse sentido, todos nós somos suscetíveis a nos tornar bandidos e nem por isso a gente vai querer ser torturado nas prisões, a gente vai querer morrer nas prisões, a gente vai querer que os nossos direitos humanos sejam violados. Então, nesse sentido, também os direitos humanos são direitos de bandidos. Os direitos humanos, entendidos dessa maneira como a gente entende hoje, eles foram citados, digamos assim, pela primeira vez, de maneira clara, deliberada, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e todos sabemos por que essa declaração foi feita. São 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial foi perpetrado um crime assombroso contra a humanidade, que foi o Holocausto, né? Perpetrado pelo Estado nazista contra não só o povo judeu. Foram 6 milhões de judeus deliberadamente exterminados por uma máquina de morte, mas também homossexuais, ciganos e comunistas. Então, aquele horror praticado pelo Estado nazista levou as Nações Unidas a fazerem uma declaração um pacto em torno dos direitos humanos. A princípio, para proteger o ser humano, o indivíduo, da violência praticada pelo Estado. E nós sabemos que essa violência nazista foi praticada pelo Estado nazista. Então, num primeiro momento, os direitos humanos tinham a intenção de proteger o cidadão, o indivíduo, o ser humano, da violência, do terror, do terrorismo de Estado. Depois, entendeu-se que os estados do bem-estar social, os estados democráticos de direitos, eles deveriam ser fiadores dos direitos humanos. O ser humano não tem que estar só protegido do terrorismo de Estado, mas o Estado tem um papel de tecer, de fiar os direitos humanos. Então, essa é a função do Estado do bem-estar social, efetivar, proteger, promover os direitos humanos. Os direitos humanos, quando incorporados pelas constituições dos Estados nacionais, eles passam a se chamar direitos fundamentais, né? Quando esses direitos humanos difusos e que são inatos a toda e qualquer pessoa humana, quando incorporados pelas constituições, eles são chamados de direitos fundamentais. E não basta, muitas vezes, ou quase sempre não basta, declarar os direitos fundamentais numa Constituição. É preciso uma legislação infraconstitucional que garanta os direitos humanos. E essa legislação infraconstitucional a gente chama de garantias fundamentais. O papel de um deputado federal, de um senador da República, e aí, se a gente descer nos níveis da federação, se a gente for para os estados, o papel do deputado estadual, e se a gente for para o nível mais baixo da federação, que é o município, né, nós temos um pacto federativo entre 3 unidades administrativas ou federativas, o município, os estados e a União. O papel do deputado federal, o papel do deputado estadual, o papel do vereador é tecer essa legislação infraconstitucional, essas garantias fundamentais que vão efetivar os direitos fundamentais que são, em última instância, os direitos humanos. Mas os direitos humanos foram citados
antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1779, na Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, e esse título não sou eu que estou dando, o título é esse mesmo, os direitos do homem, né? Eles tratam assim do cidadão, do homem, e, portanto, o gênero masculino ainda naquele momento era sinônimo de humanidade, e a gente está revendo isso na língua, na política, na legislação, hoje em dia. E antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, os direitos humanos são citados na Carta da Independência Americana de 1776. Mas, antes disso, se a gente fizer uma arqueologia no sentido Foucaultiano, né, da arqueologia do saber, se a gente fizer uma arqueologia, a gente vai descobrir que os direitos humanos têm raiz na ética cristã, né, na ética do cristianismo. E é claro que eu não estou me referindo a certos cristianismos de hoje, praticados por certas lideranças neopentecostais que estão bastante distantes do cristianismo primitivo. Eu me refiro ao cristianismo primitivo, aqueles que praticaram, digamos, num primeiro momento, as primeiras comunidades cristãs que praticaram os ensinamentos de Jesus e que fizeram uma vitória sobre o estoicismo, sobre a ética estoica, que dizia que a virtude estava na coisa em si, a virtude estava na consonância da coisa com aquilo que a natureza esperava dela. Então, por exemplo, os estoicos diziam que um olho virtuoso era um olho que enxergava, porque a natureza esperava do olho, ou a natureza teria feito o olho para enxergar. Se o olho não enxerga, o olho não é um olho virtuoso. A ética cristã poderosa, que vai mudar isso e que vai triunfar, pelo menos no ocidente judaico-cristão, sobre a ética estoica, é a que diz que a virtude não está na coisa em si, mas no uso que fazemos da coisa. Então, um braço virtuoso não é um braço não atrofiado, né? Um braço normal. Um braço virtuoso é aquele que não se levanta para matar. Um olho virtuoso é aquele que enxerga a injustiça e denuncia a injustiça. E essa ética cristã, que é do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você, é a raiz dos direitos humanos, do que a gente pode chamar de direitos humanos. Curiosamente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da América Latina, onde as igrejas neopentecostais fundamentalistas têm se afirmado como uma força não só religiosa, mas também político-cultural, esse princípio tem sido deixado de lado, né? Essa noção, essa ética cristã de não fazer ao outro aquilo que você não quer fazer a você mesmo, essa ética dos direitos humanos. Muito pelo contrário, eles têm afirmado cada vez mais a ideia de que direitos humanos existem para humanos direitos. Bom, dito isso, é preciso entender que, apesar dessa definição de direitos humanos, a noção de humanidade, ela não está dada, ela não está fechada, ela nunca esteve fechada, ela nunca esteve dada. A noção de humanidade é uma disputa, e a gente sabe que, ao longo da história, certas categorias, certas populações, certos grupos não foram considerados humanos. Então, se Tomé de Souza empilhou centenas de milhares de cadáveres de índios, de povos indígenas, aqui na Bahia, foi porque os índios não eram considerados, os povos indígenas não eram considerados humanos. Aliás, os colonizadores portugueses diziam que os povos indígenas não tinham fé, não tinham lei e não tinham rei. Eles não compreendiam a organização social e política daqueles povos e, portanto, eles eram destituídos de humanidade e podiam ser exterminados. E só eram acolhidos, né, como tais, como seres humanos, caso se batizassem. Teriam uma alma quando se batizassem na religião católica. A gente pode dizer que os negros da África subsaariana foram trazidos para aqui, para mover a nossa economia baseada no escravismo, porque também não eram considerados humanos. E a gente sabe que o livro, a Bíblia, como fundamento, um dos fundamentos, um dos conjuntos de narrativas que são fundadores da cultura judaico-cristã, foi utilizada muitas vezes para justificar a escravidão. Se a gente pensar nas mulheres que não só foram queimadas como bruxas, mas alijadas dos direitos, sobretudo do direito de votar, por exemplo, quando as democracias passaram a existir e a se multiplicar ao longo do globo, se a gente considerar isso, a gente vai ver que as mulheres também não foram consideradas humanas. E
também a comunidade sexodiversa, essa comunidade que hoje a gente atribui essa sopa de letras LGBT, a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E queer, agora os americanos usam a letra Q para se referir às pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas letras anteriores. Essa comunidade também foi historicamente alijada de direitos e vítima de uma multiplicidade de violências. Ela também não foi considerada humana. Então, essa noção de humanidade está em disputa. É preciso primeiro disputar a noção de humanidade para depois ter direitos humanos reconhecidos. E essa é a nossa batalha, essa é a batalha dos ativistas de direitos humanos. E essa batalha por afirmação de direitos humanos, de afirmação da humanidade e dos direitos humanos desses grupos, essa batalha só é possível, essa batalha só pode acontecer em ambientes democráticos, né? Nessa forma de organização política, social, que a gente batizou de democracia e que tem como berço a Grécia, né? A gente sabe que o que a gente pode chamar de cérebro ocidente, a maneira como os ocidentais organizam o mundo, pensam a si mesmos, as concepções do mundo, isso que a gente pode chamar de cérebro ocidente, ela é o resultado de duas forças que se encontram, o judaico-cristianismo e o helenismo. Essas duas forças se encontram e engendram essa cultura, essa identidade coletiva que a gente chama de Ocidente. Só nos ambientes democráticos essa luta pode ser travada. A democracia, ela não é a mesma da Grécia do século IV a.C. Não é a mesma. A democracia que a gente vive no Brasil não é a mesma democracia dos Estados Unidos, que não é a mesma democracia francesa, que não é semelhante à democracia alemã. Isso significa que a democracia é uma experiência, a democracia é um processo. A democracia, ela muda no tempo e ela muda no espaço. A democracia é uma experiência que dialoga com a história de cada país, de cada lugar onde ela é implementada. Em Moisés e o Monoteísmo, o último livro de Freud, ele diz algo que choca a inteligência europeia quando ele escreveu isso. Ele diz que, ao contrário do que nós pensamos, as democracias são exceções, não são regras. As regras na história da humanidade são as autocracias, as teocracias, as ditaduras, o autoritarismo. Essa é a regra. As democracias são exceções. Freud, claro, utilizando o conhecimento e o corpo de conhecimentos que ele construiu junto com os seus parceiros, que é batizada de psicanálise, Freud vai buscar a origem, quer dizer, a causa do fato das democracias serem exceções no indivíduo, na constituição das subjetividades. Ele vai dizer que há algo na subjetividade humana que demanda sempre por um grande pai, por alguém que solucione as questões para nós, que defina para nós o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, retirando de nós a responsabilidade pelas nossas escolhas. A personalidade, as subjetividades humanas teriam uma inclinação ao fascismo nesse sentido, porque estava sempre demandando pelo grande pai, não quer a angústia que resulta do fato de você ter que fazer escolhas e ser consequente com as suas escolhas. Essa é uma explicação muito poderosa. Isso explica porque no Brasil, por exemplo, nesse momento, no momento de crise econômica, que não é uma crise econômica local, é uma crise econômica mundial, nesse momento de incerteza, de instabilidade, de aumento do desemprego, da incerteza da comida na mesa, o fascismo no Brasil esteja crescendo e se expressando de maneira desbragada, como vem acontecendo. Obrigado. Então, só nos ambientes democráticos a gente pode fazer uma luta pela humanidade. E eu acho que de todos os grupos difamados, para usar aqui a expressão da Hannah Arendt, de todos os grupos difamados, aquele que eu acho que melhor encarna a luta contemporânea pela humanidade, pelo reconhecimento da humanidade,
e pelo reconhecimento dos direitos, nesse momento, sem prejuízo dos demais grupos, sem excluir os demais grupos, e eu já vou dizer por que a gente não pode excluir os demais grupos, mas o grupo que encarna melhor essa luta contemporânea por humanidade, pelos direitos humanos, é a comunidade sexo-diversa, a comunidade LGBT. Os direitos da comunidade LGBT, a dignidade da comunidade LGBT, a existência da comunidade LGBT, contraria a ordem da dominação masculina, contraria a ordem do patriarcado milenar. O que nós queremos, o que a comunidade LGBT quer, não é pouco, não é pouco. O que ela propõe é uma desconstrução dessa ordem. E a homofobia, ou a homo-lesbo-transfobia, como os ativistas hoje gostam de afirmar, LGBTfobia ou homo-lesbo-transfobia, mas que eu ainda prefiro chamar de homofobia, porque, como disse o nosso colega e a Lilia Schwartz, sendo um intelectual público, eu tenho que abrir um diálogo com o grande público. Então, como homofobia é uma palavra que ganhou textualidade social, hoje todo mundo fala de homofobia, mesmo que não entenda o que é homofobia, mas todo mundo fala, é melhor utilizar essa chave para abrir um diálogo do que homo-lesbo-transfobia. Então, a homofobia, mais que uma violência, um conjunto de violências físicas e simbólicas contra gays, lésbicas e transexuais e pessoas transexuais, a homofobia é antes uma vigilante das fronteiras de gênero, uma vigilante poderosa de manutenção da ordem da dominação masculina, uma vigilante poderosa na manutenção dos papéis sexuais atribuídos aos homens e às mulheres. De modo que não só eu, homossexual assumido, afeminado, sou vítima de homofobia. Não só as mulheres lésbicas, masculinizadas, como eles gostam de dizer, são vítimas de homofobia. Um homem heterossexual que não corresponda ou não tem uma performance de gênero que é socialmente correspondida ao sexo masculino, esse homem também é vítima de homofobia, e vocês sabem do que eu estou falando. Um homem, por exemplo, que goste de telenovela, seja heterossexual, goste de mulher, seja cisgênero, mas goste de telenovela, deteste futebol, tenha um pouco mais de sensibilidade, chore com canções de música popular brasileira, esse homem vai ser chamado de viado. Isso é fato. Então, isso significa que a homofobia serve antes de servir como violência, repressão e mantenedora da subalternidade da comunidade sexo-diversa, ela é antes uma vigilante das fronteiras de gênero, né? Ela tem esse nome hoje, mas se a gente for mais uma vez também fazer uma arqueologia da homofobia, a gente vai remontar aos fundamentos da cultura judaico-cristã, né? Sobretudo da cultura judaico-cristã. Porque, não sei quem é religioso aqui, que tem formação religiosa, mas eu não sei se vocês já se perguntaram, e eu que tenho formação católica, fui coroinha, fui do movimento pastoral da Igreja Católica, da pastoral da juventude estudantil e da pastoral da juventude do meio popular, que li a Bíblia, eu sempre me perguntei por que isso que a gente chama hoje de homossexualidade, que nem sempre teve esse nome, e é sempre bom que a gente tenha isso em mente, né? Isso que a gente chama de homossexualidade nem sempre teve esse nome. E é óbvio, uma vez não tendo esse nome, isso que a gente chama de homofobia também nem sempre foi nomeado. Embora isso que a gente chama de homofobia hoje, esse conjunto de práticas, de atitudes, de discursos, né, de dispositivos que oprimem a comunidade sexo-diversa, sempre existiu. E remonta a esses fundamentos, a esse conjunto de narrativas que fundamentam a cultura judaico-cristã. Eu sempre me perguntei, por exemplo, por que Paulo, o apóstolo Paulo, só cita isso que a gente chama hoje de homossexualidade na carta aos Romanos, e não na carta aos Coríntios, nem na carta aos Efésios. Por quê? São os dois momentos em que a Bíblia, esse conjunto de narrativas, a primeira parte delas, o Antigo Testamento, é um conjunto de narrativas partilhado também por outras duas religiões monoteístas, o islamismo e o judaísmo, são as três religiões do livro, que a gente pode chamar, a Torá, o Corão e o Antigo Testamento, são o mesmo conjunto de narrativas que fundamentam essas três religiões monoteístas, patriarcais.
E no caso do cristianismo, nós temos um segundo conjunto de narrativas, que são os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, mais o Apocalipse, que é um conjunto de narrativas depois do nascimento de Jesus. Jesus não era cristão, Jesus era judeu, né? É importante que as pessoas sempre tenham isso em conta. O cristianismo é fundado a partir de Jesus, mas ele não era cristão, ele era judeu, praticava o judaísmo. Bom, por que Paulo escreve apenas na carta aos Romanos? Porque tratava-se de um recado para uma sociedade, para uma elite, onde a homossexualidade era praticada e socialmente aceita. Roma, o Império Romano, colonizava as tribos da Judéia no Oriente Médio, a Palestina, toda aquela região. Aquela região era colonizada pelo Império Romano, que era tão vasto, todo mundo lembra disso, do curso de História, era tão vasto que tinha uma sede ocidental, né, a sede do Império Romano no Ocidente, e a sede do Império Romano Oriental, que era o Império Bizantino. Então, tratava-se de dar um recado para essa elite, para esse colonizador. Por isso, na carta de Paulo, por isso que Paulo só vai falar disso que a gente chama de homossexualidade na carta aos Romanos. E o outro momento em que isso que a gente chama de homossexualidade é citado é no Levítico. Esse conjunto, esse código de ética do povo judeu no seu nascimento. O Levítico é curioso porque o Levítico trata não só da sexualidade, da ética na sexualidade, mas trata, por exemplo, da estética. O Levítico considera um pecado gravíssimo não fazer a barba, ou considera um pecado gravíssimo comer frutos do mar. Hoje em dia, ninguém abre mão de uma empada de camarão, e ninguém abre mão do presto-barba da Gillette. Mas as pessoas gostam de evocar o Levítico para justificar a opressão contra os homossexuais. Dizer que Deus considera uma abominação um homem se deitar com outro, como se mulher fosse, como está lá escrito, de acordo com a tradução que nós temos, daquele texto que foi originariamente escrito em aramaico, depois traduzido para o grego, do grego para o latim e do latim para as demais línguas. Lembrando que nenhuma tradução é fiel, toda tradução é traição. Portanto, a gente tem que sempre botar as traduções em suspeição. Então, curioso que hoje as lideranças religiosas, fora e dentro do Congresso Nacional, fora e dentro das assembleias legislativas, fora e dentro das câmaras de vereadores, elas costumem evocar o Levítico para justificar a opressão simbólica e real contra a comunidade sexo-diversa, inclusive para retirar dos planos de educação municipais e estaduais do Plano Nacional de Educação as referências à identidade de gênero, orientação sexual e diversidade sexual. Eles costumam dizer que Deus fez macho e fêmea, evocando a função procriativa do sexo. Isso que o senso comum observa na natureza, né? Os seres humanos, ou os animais procriam quando há um macho e uma fêmea. Os seres humanos procriam quando há um macho e uma fêmea. Logo, a dedução a homossexualidade não é legítima. A homossexualidade não é legítima porque da relação entre duas mulheres não nasce uma criança. Da relação de dois homens não nasce uma criança. Ou, para citar Levi Fidelix, candidato à presidência da República, que durante um debate em cadeia nacional, disse que órgão excretor não reproduz. Esse discurso é evocado e ele é assimilado até mesmo por pessoas que a gente julga inteligente. Por pessoas que se colocam contra o casamento civil igualitário, a extensão do direito ao casamento civil à comunidade LGBT, sob esse argumento. O curioso é que essas pessoas não param para pensar em momento algum que quando a gente trepa com outra pessoa, não é para ter filho. A gente trepa porque gosta. A gente trepa porque deseja a pessoa. A gente trepa porque ama. Filho nasce e deve ser planejado quando a gente quer. É curioso que essas pessoas não parem para pensar que da camisa de Vênus, a camisinha, as técnicas de reprodução in vitro, a humanidade trabalhou e se transformou de modo a transformar o sexo em algo recreativo, prazeroso e não para fins procriativos. É isso que nos distingue dos demais animais. Nós somos seres culturais, vivemos sob culturas
e não na natureza, e não como seres naturais ou da natureza. As sociedades das abelhas e a sociedade das formigas são as mesmas, do Paleolítico até hoje. As comunidades humanas, não. Nós nos transformamos ao longo do tempo e do espaço. Então, por que essa mesma comunidade que faz uso da camisinha, faz uso da pílula anticoncepcional, faz uso do microfone, dos antibióticos, da ponte de safena, dos óculos, da tintura creme, do anabolizante, faz uso de todos os artifícios que a cultura produziu, quer utilizar a natureza para justificar a opressão contra homossexuais e pessoas transexuais. Eu dei uma palestra para 600 professoras da rede do ensino fundamental em Minas Gerais, e uma delas levantou e disse que achava um absurdo que o Sistema Único de Saúde incorporasse uma política de demais grupos para pessoas transexuais, sem excluir os demais grupos, processo, eu já vou dizer, de transexualização e, em alguns casos, para aquelas que desejam, o processo de transgenitalização. Não pode excluir os demais grupos. Ela disse que achava um absurdo, mas o grupo que o Sistema Único melhor de Saúde deveria usar o dinheiro para curar, para tratar as pessoas com câncer. É um absurdo. Tanta gente morrendo de câncer e o dinheiro sendo gasto para fazer cirurgia de transexualização, que as pessoas deveriam aceitar a natureza, aceitar a sua natureza, não modificar o corpo. E aí ela foi aplaudida por todo o auditório, eu esperei os aplausos terminarem, e uma reclamação aqui, que eu estou prolixo não falando do momento atual. Eu vou chegar ao momento atual, gente, tem uma história para a gente chegar ao momento atual. Tá ruim? Bom, então, a voz do povo é a voz de Deus, a democracia. Eu já vou chegar ao momento atual. Essa professora, eu esperei ela terminar, a plateia terminar de aplaudir, e eu disse para ela, olha, eu até posso acatar seu argumento e levá-lo em consideração, desde que, você abolisse amanhã as clínicas de cirurgia plástica, as clínicas que tratam das doenças cardiorrespiratórias, desde que você abolisse a especialidade da medicina. Porque, pelo seu argumento, nenhum recurso pode ser empregado em nenhuma outra especialidade da medicina, porque há pessoas morrendo de câncer. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que gravidez não é doença. E, entretanto, o Sistema Único de Saúde tem uma política específica para a gravidez. Então, transexualidade não precisa ser doença para ser tratada pelo SUS. Terceiro, eu até levaria em conta o que você diz, nós temos que aceitar a nossa natureza, né? Aceitar a natureza, desde que você não tivesse aí com o seu cabelo alisado de chapa, pintado de acaju, e você estivesse usando aparelho nos dentes, né? É isso. Desligar o Wi-Fi para a transmissão correr naturalmente, que está dando bloqueio. Tá, um recado aqui. Como eu estou fazendo transmissão online, o pedido é que as pessoas desliguem o Wi-Fi para que a transmissão corra de maneira tranquila. Então, desliguem o Wi-Fi. Tá? Pronto. Voltemos, então. Então, só para concluir para vocês, a homofobia, então, ela tem uma longa história e ela produziu essa sociedade homofóbica, que não e quando eu falo em sociedade homofóbica, eu não estou falando só das pessoas heterossexuais que são homofóbicas. Eu estou falando de nós mesmos, LGBTs, que introjetamos a homofobia, porque somos educados, somos criados, somos socializados na mesma sociedade e correspondemos aos mesmos aparelhos ideológicos, para usar aqui a expressão de Louis Althusser. Eu sei que o marxismo não está muito em moda, mas eu acho que, mais que nunca, a gente tem que evocar, como diz Jacques Derrida, os espectros de Marx, esse momento que estamos vivendo. Então, a homofobia tem uma longa história e o que a comunidade LGBT quer não é pouco. Ela quer desconstruir essa história e não é fácil demais grupos essa história, sem porque ela implica em desconstruir nós mesmos, em fazer a difícil passagem da vergonha para o orgulho. Que encarna nós somos colocados desde muito cedo, nós pessoas homossexuais e transexuais, somos colocados muito cedo num lugar subalterno, por todos esses dispositivos, discursos, violências, e ao mesmo tempo nós somos ensinados a odiar esse lugar.
Nós crescemos odiando esse lugar em que somos colocados. E nós temos uma tarefa ética e política de fazer essa passagem da vergonha para o orgulho. E essa é a tarefa dos demais grupos LGBT. Sem excluir os demais grupos, pode acontecer em ambientes democráticos. Portanto, mas sendo a democracia uma exceção melhor essa luta contemporânea, precisamos zelar por ela. E precisamos zelar por ela nesse momento no Brasil, em que ela vem sendo ameaçada. Eu participei de um programa feito pela Fundação FOR, pela Fundação Avina e pela Open Society, reuniu 37 lideranças da América Latina, de toda a América Latina, envolvendo desde lideranças indígenas da Bolívia, empresários, e precisamos zelar por ela nesse momento muito diverso e um grupo que ela vem sendo sentaria para dialogar. Eu participei de eles proporcionaram isso. E a programa desse grupo era traçar cenários para a democracia na América Latina em 2030. E pela Open Society reuniu 37 nós pensamos então da América Latina, 4 cenários toda a América Latina, envolvendo desde indígenas da Bolívia, empresários, em agonia. Precisamos zelar por ela nesse momento muito diverso e um grupo, no caso do Brasil, que é um país para dialogar. Eu participei de mais de 2 milhões de habitantes. E a programa recebemos para tratar cenários da democracia da América Latina em 2030. E pela Open Society, se a gente considerar, nós pensamos então parar 4 cenários toda a América Latina, envolvendo desde indígenas, empresários, em agonia. Precisamos zelar por ela nesse momento muito diverso. No caso do Brasil, que é um país para dialogar, eu participei de mais de 2 milhões de habitantes. E a programa recebemos para 4 cenários da democracia da América Latina em 2030. Pela Open Society, se a gente considerar, nós pensamos então parar 4 cenários da América Latina, envolvendo desde precisamos zelar por ela nesse momento muito diverso. No caso do Brasil, que é um país para dialogar, eu participei de mais de 2 milhões de habitantes. E a programa recebemos para 4 cenários da democracia da América Latina em 2030. Pela Open Society, se a gente considerar, nós pensamos então parar 4 cenários da América Latina, envolvendo e o presidente Lula, no caso do Brasil, passaria para dialogar, participei de e a programa para 4 cenários da democracia. O presidente Lula fez isso depois de a gente considerar e Lula é alguém, um democrata, que sabe perder. Nenhuma das eleições em que ele saiu derrotado, nem mesmo a eleição de 1989, a Rede Globo, tem muita gente nova aqui, não lembra, mas o debate foi descaradamente manipulado e anos mais tarde admitido pelo Boni, que eles fizeram a manipulação. Eles queriam, inclusive, botar um suor artificial no Fernando Collor de Mello, de tão coxinha e iope que ele era, para parecer um cara mais humano, né, botar um suor artificial. Mesmo naquela eleição, o Lula não contestou o resultado daquela eleição. Então, sempre foi um homem que soube perder. Não estou aqui defendendo o Lula, nem avalizando o Lula, nem botando minha mão no fogo em relação ao Lula. E quando eu digo botar a mão no fogo, em relação aos supostos crimes que ele teria cometido e dos quais a imprensa o acusa. Eu estou falando de um homem que sabe respeitar o resultado das eleições, um democrata que acredita nesses resultados. O Lula não contestou nenhum resultado, ele foi, ao contrário, através de um programa feito pelo PT e pelos movimentos sociais, pelas universidades, adentrar o Brasil profundo, captar os anseios da população desse país. O que é que esse país esperava? Ele acumulou um capital político, e a partir desse capital político, que não podia ser negado mais, que não podia mais ser ignorado, ele pôde, então, fazer um pacto de classe com essas elites, com essas oligarquias políticas, com essa plutocracia. Ele fez um pacto, acreditou fielmente nesse pacto. Ele disse, num dos discursos de campanha, que era barato cuidar dos pobres no Brasil. Essa frase é emblemática, porque é exatamente isso. Essas elites nunca deram nada para os pobres. Sempre se apropriaram das riquezas coletivas, das riquezas do Estado-nação, como propriedade privada. Sempre usaram o Estado como um afirmador de privilégios e não de direitos. E Lula foi lá e disse para eles, veja só, é barato cuidar dos pobres. Vocês não vão deixar de ganhar dinheiro. Vocês vão continuar ganhando dinheiro, mas vocês vão poder dar algo para essa gente.
E Lula tinha essa sensibilidade porque é alguém que, como eu, viveu na extrema miséria. Comeu café com farinha para matar a fome. Ele tinha essa sensibilidade. Ele pôde, então, ele pôde convencer essa gente a dar esse mínimo. E esse mínimo se expressou nas políticas sociais. O Bolsa Família, que é uma poderosa política social, o Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o Mais Médicos, ou seja, um conjunto de políticas. E Lula estava certo, porque se a gente comparar o lucro do Bradesco e do Itaú com o que é gasto, o lucro anual do Bradesco e do Itaú, ou mesmo o lucro mensal, se a gente comparar com o que é empregado no Bolsa Família, a gente vai ver que, de fato, há um disparate enorme entre o gasto com política social e os lucros do mercado financeiro. Lula fez esse pacto foi possível e permitido porque nós vivemos um momento de bons ventos da economia, que tem a ver com a economia chinesa, que comprava, a China é a grande importadora das commodities agrícolas, que favoreceu a nossa economia. Nós vivemos num mundo globalizado, a economia está globalizada e, portanto, quando a economia de um dos países globalizados é afetada ou desequilibrada, toda a economia do globo é afetada. Então, naquele momento, o que a gente chama de era Lula, nós vivemos esses bons ventos. E a elite ganhava, mas o povo também pôde ganhar. Então, esse pacto foi possível. E durante a vigência desse pacto, como diz o Frei Beto, Lula e a elite petista se deixou picar pela mosca azul. Acreditou que as elites políticas, as oligarquias políticas, a aristocracia, os plutocratas, saberiam conviver com a democracia. Lula acreditou nisso. Bom, os ventos mudaram da economia quando Dilma chegou ao poder. Lula conseguiu, enfim, eleger a sua sucessora. Mas os ventos da economia mudaram, a economia mundial está em crise. Não é só aqui no Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha, todo o globo, todo mundo globalizado está em crise. E, óbvio, tem a ver com a crise na economia da China. E essa crise tem um impacto local, em cada país ela tem um impacto. Então, nós entramos então numa crise econômica que começa a se refletir no poder de compra, no índice de desemprego, na inflação. E é nesse momento do farinha pouca, meu pirão primeiro, para usar uma expressão típica daqui do Nordeste, nossa, que essas elites disseram, bom, não queremos mais dar farinha pouca, meu pirão primeiro, então nada de dar mais a esmola para os pobres, nada mais de gastos sociais. Não temos que gastar com políticas sociais nesse momento. Nesse momento, nós temos que fazer superávit primário, nós temos que pagar juros e amortizações da dívida pública, sustentar o mercado financeiro. Nós temos que privatizar as estatais, Nós temos que dar liberdade ao mercado, dar independência ao Banco Central para que ele pratique juros independente do controle do Estado. É isso que nós queremos. E qual é a única maneira de fazer isso? A única maneira é expulsar desse condomínio do poder do qual nós fazemos parte, porque nós temos um presidencialismo de coalizão e não um parlamentarismo, e o presidencialismo de coalizão implica em que o presidente da República não governa sem o parlamento, então ele precisa de uma coalizão de partidos para formar uma base governamental no Congresso Nacional. Eles disseram, bom, a gente vai fazer isso expulsando o sócio mais novo desse condomínio, o sócio que se preocupa, cujo programa se preocupa com os mais pobres, cujo programa quer inclusão, justiça social, que é democracia. E eles decidiram fazer isso e encontraram o caminho para fazer isso. E o caminho que eles encontraram foi em Eduardo Cunha, um cleptocrata conhecido, um gangster, que atravessou o governo se locupletando e que tem um ódio pessoal da presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma trocou a presidência de Furnas, que era um dos caminhos, uma das fontes de enriquecimento ilícito de Eduardo Cunha. Ela trocou a presidência de Furnas, isso irritou pessoalmente ele, e ele colocou como objetivo inviabilizar o governo Dilma. Eduardo Cunha é um homem que gastou 7 milhões na sua campanha para deputado federal e conseguiu financiamento para a campanha de pelo menos 100 deputados. Intermediou
ao financiamento de campanha de pelo menos 100 deputados. Só para vocês terem uma comparação, a minha campanha para deputado federal custou R$70 mil. R$70 mil vindos de doações de pessoas físicas de todo o Brasil, não foram só do Rio de Janeiro, o estado pelo qual eu sou eleito. Pessoas de todo o Brasil doaram, desde 50, 30 reais até 1.000, 2.000 reais, o que foi o recurso com o qual eu me elegi, e me elegi como sétimo numa bancada de 46 deputados. Só para vocês terem uma comparação do que significa gastar 7 bilhões numa campanha. Eduardo Cunha decide sabotar o governo Dilma e acena para a oposição de direita, essa oposição que vem sendo sucessivamente derrotada nas urnas, desde que Lula chegou ao poder. Quer dizer, essa oposição de direita, que é parte dessa plutocracia, dessa elite, dessa aristocracia, dessas oligarquias políticas, essa oposição que se encarna em três partidos, PSDB, Democratas e PPS. Essa elite, então, irritada por essas sucessivas derrotas, firma um acordo com Eduardo Cunha, que estava pessoalmente irritado por causa de uma decisão da presidenta Dilma, firma um acordo de sabotar, de estrangular o governo Dilma no Congresso Nacional. No segundo mandato, Dilma não consegue governar desde o primeiro dia. O governo vem sendo derrotado sucessivamente desde o primeiro dia do mandato de Dilma. É impossível que esse governo tivesse popularidade. É impossível que esse governo conseguisse debelar a crise econômica, uma vez que ele não conseguia governar, uma vez que, para governar, ele dependia do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados. E não só isso, não bastasse inviabilizar o governo Dilma, a oposição de direita começa a questionar os resultados das eleições. Isso porque as eleições de 2014 foram eleições excessivamente polarizadas. A presidenta Dilma ganhou com uma margem muito pequena de votos. Aécio Neves tinha certeza que venceria aquelas eleições. Ele estava pronto, ele tinha dado uma festa com a presença de Luciano Huck, quando, de repente, houve uma virada. É verdade, não é piada não, Luciano Huck estava na festa. De repente, houve uma virada que veio dos estados do Nordeste. E uma virada que, inclusive, abriu a tampa do esgoto para que os nordestinos fossem insultados, difamados, atacados como a escória comprada pelo governo petista, que tinha garantido o governo petista, como se nós fôssemos a imagem da fome, a imagem da subserviência, a imagem do curral eleitoral. Todos os clichês acerca do Nordeste foram evocados. O curioso é que foram clichês evocados por pessoas que moram em estados que há 20 anos está sob o comando do PSDB. Curioso isso, né? Essa gente falar em curral eleitoral e em permanência no poder. Mas, enfim, Aécio Neves e o PSDB, o Democratas, os partidos derrotados, indignados com mais uma derrota, decidem questionar o resultado das eleições. Então, eles entram com ações no TRE para pedir recontagem de votos, jogam suspeição sobre as urnas eletrônicas, mas era uma suspeição bastante seletiva, porque era assim, questionava-se a eleição da presidenta Dilma, então as urnas estariam fraudadas, porque Dilma foi eleita porque as urnas estariam fraudadas, mas Geraldo Alckmin, que foi eleito por essas mesmas urnas, a eleição de Geraldo Alckmin não estaria, então, sob suspeição, embora tenha sido realizada por essas mesmas urnas. Parecia que as urnas só poderiam ser fraudadas na hora do voto para presidente, não na hora do voto para governador, ou para deputado estadual, ou para deputado federal. E eles começam, então, desde o primeiro dia, a falar em impeachment, em impedimento. E começam, então, a urdir um golpe contra a democracia, um golpe institucional. Eles encontram esse caminho e começam, então, a chantagear o governo com isso. Eduardo Cunha começa a chantagear o governo, porque nesse intervalo, como diz o poema de Drummond, havia uma pedra no meio do caminho de Eduardo Cunha. E essa pedra se chamava Ministério Público da Suíça. O Ministério Público da Suíça descobre os crimes de Eduardo Cunha, crimes de lavagem de dinheiro, evasão ilegal de divisas, corrupção passiva. E os delatores da Lava Jato, uma operação da Polícia Federal em curso para investigar um esquema de corrupção na Petrobras, também delatam Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, então, ameaçado, decide chantagear o governo com impeachment, neutralizar a bancada petista com a ameaça do impeachment. Só que há uma pressão na opinião pública e a bancada petista decide não proteger Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Ele, então, acata o pedido de impeachment do PSDB,
construído pelo Miguel Reale Júnior, pelo Hélio Bicudo, que é uma figura rancorosa, que foi um dos fundadores do PT, mas hoje tem um rancor enorme do PT, e aquela psicótica chamada Janaína Pascoal. É verdade, aquela mulher é uma psicótica, que recebeu 40 mil reais do PSDB para construir aquele pedido de impeachment. É importante dizer que o pedido de impeachment se sustenta na ideia de que a presidenta Dilma cometeu um crime de responsabilidade. Eles estão chamando as pedaladas fiscais, ou seja, manobras fiscais feitas pelo governo para poder pagar contas, aplicar recursos em políticas públicas, algo que é feito não só por todos os governadores, ou a maioria deles, os governadores de estado, mas que foi feito, algo que foi feito pelo presidente Lula nos seus 2 mandatos e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em seus 2 mandatos. Então, de uma hora para outra, a manobra fiscal, a pedalada fiscal, passa a ser tratada como crime de responsabilidade para poder impedir a presidenta Dilma. A sustentação jurídica do processo de impeachment é uma piada para qualquer jurista que se preze. Mas os plutocratas, os cleptocratas, decidiram ligar o foda-se e dizer: nós mandamos, a democracia tem dono no Brasil. O Estado de Direito no Brasil é um Estado de privilégios e é nosso. E nós vamos expulsar, sim, o PT do condomínio do poder. E vamos expulsar o PT, não só tecendo o processo de impeachment dessa maneira, mas construindo um discurso público de associação do PT com a corrupção. E aí entra o 4º poder, que também está na mão dessa plutocracia, dessas oligarquias políticas, dessa aristocracia. O 4º poder, que são os meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa começam uma cobertura descaradamente partidária, seletiva, parcial, da Lava Jato, dessa operação conduzida também de maneira seletiva pela Polícia Federal, pelo juiz Sérgio Moro, que faz vazamentos seletivos para a imprensa, de modo a construir esse discurso que passa a associar o PT à corrupção. E, em paralelo a essa cobertura dos meios de comunicação oficial, os partidos de direita, democratas, PPS e PSDB, começam a flertar com os grupos de extrema-direita nas redes sociais. Esses grupos de extrema-direita são responsáveis por um trabalho sujo, que é a difamação através de calúnias, de mentiras deliberadas, seja no Facebook, seja através do WhatsApp. Aliás, se existe uma invenção do demônio, chama-se WhatsApp. Isso vai criando um imaginário que associa não só todo e qualquer petista à corrupção, mas também toda e qualquer pessoa que se opõe a esse movimento golpista à corrupção. Então a pessoa não quer saber sobre a sua história, sobre a sua idoneidade, sobre o seu trabalho. Você se colocou contra o impeachment, você agenda de direitos humanos do PT, a agenda de justiça social do PT, como argumento para levar a população a ser contra o PT. Então, junto do discurso da corrupção, esse significante poderoso, e aqui eu estou fazendo uma referência a Ernesto Laclau, que diz que... Obrigado. Fazendo uma referência a Ernesto Laclau, que diz que o significante da corrupção é um significante vazio, na história preenchido pela direita sempre, a direita está sempre manipulando esse significante, embora ela seja essencialmente corrupta, e seja a corrupção um elemento fundamental do capitalismo, a direita está sempre preenchendo o significante da corrupção de modo a tratar apenas da corrupção estatal e da corrupção envolvendo partidos e organizações de esquerda. Então, toda e qualquer pessoa que fale em nome dessa agenda de justiça social e direitos humanos passa a ser tratada como corrupta. Então o PT passa a ser condenado não pelos seus erros, porque pessoas do PT se envolveram em esquemas de corrupção, e se envolveram mesmo. Isso a gente não pode negar. Mas o PT passa a ser condenado pelas suas virtudes. Então o ataque passa a ser porque o PT implementou o sistema de cotas na universidade que permite essa diversidade que eu estou vendo aqui. Quando eu era aluno da Facom, Cíntia Nogueira, Danila Scaldaferri, Amaranta César,
Ana Rosa, que não está aqui, são testemunhas. Quando nós éramos alunos da Facom, a gente podia contar na mão a quantidade de negros que tinha na Faculdade de Comunicação da UFBA. Eu voltei lá para dar uma palestra e eu fiquei impressionado com a quantidade de negros e de pessoas que moram em Cajazeiras e que estão na Facom, que moram no Lobato e que estão na Facom. Então o PT passa a ser atacado por isso, o PT passa a ser atacado por causa das políticas de afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o PT passa a ser atacado porque abre um diálogo com o movimento LGBT, e aí tudo isso se mistura nesse discurso fascista de condenação da esquerda como um todo. Esse ambiente é fundamental para que o golpe possa triunfar. E os símbolos da pátria, como sempre, são apropriados num discurso, numa patriotada ufanista que a gente viu nas ruas, das pessoas usando a camisa da CBF para lutar contra a corrupção. Tudo isso desemboca naquele espetáculo grotesco que todas e todos nós assistimos no último dia 17. Claro que, para mim, que estou no meu segundo mandato, no segundo ano do meu segundo mandato, nada daquilo era novidade. Eu convivo com aquelas pessoas há 6 anos. Eu ouço aqueles discursos nos pequenos expedientes, no grande expediente, no plenário da Câmara. E nas comissões permanentes, eu ouço aqueles discursos há 6 anos. Aqueles discursos constrangedores, anticientíficos, que expressam um analfabetismo político e um analfabetismo funcional. Constrangedores. Um discurso que atenta contra os fundamentos da Constituição. Absurdos como, eu estou aqui para fazer valer os princípios bíblicos e não para defender a Constituição. Isso dito por uma pessoa eleita num Estado democrático de direito, regido por uma Constituição. Eu ouvi coisas do tipo, Deus, eu sou contra a lei de identidade de gênero e contra o casamento civil igualitário porque Deus fez macho e fêmea. E isso no parlamento. Nada daquele discurso, nada daquilo que a gente viu no dia 17 foi novidade para mim, foi novidade para Érica Cocai, foi novidade para o Chico Alencar, para Glauber, para nenhum de nós, mas foi novidade para o país. Porque a história do Brasil, a história a maneira como se deu a história do Brasil, o direito à educação de qualidade nunca foi garantido, implementado. Esse débito com a população nunca foi pago, né? Nascer no Estado-nação é nascer portador de um crédito, que se expressa na forma de direitos. Quando esses direitos não são reconhecidos, esse crédito vira um débito. E, historicamente, nós temos um débito de educação de qualidade. E a falta de uma educação de qualidade fez com que a população brasileira se apartasse do sistema político. Então, ela não acompanha, ela só é convocada para a festa da democracia no momento de votar. Ela é só convocada para as eleições. Depois, ela não é chamada para as instâncias decisórias. Ela não acompanha os mandatos. Muita gente sequer lembra em quem votou 3 meses depois das eleições acontecerem. Então, essa população alheia, apartada do sistema político, ao ver o sistema político no domingo, funcionando num domingo, em transmissão ao vivo pela maior emissora do país, se chocou com o que viu. Viu um país doente. E, ao mesmo tempo, aquele Congresso Nacional, aquelas pessoas, aquela Câmara dos Deputados, parafraseando Caetano, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, o Congresso Nacional é o Brasil, o Congresso Nacional não é o Brasil. É o Brasil porque parte daqueles preconceitos, daquele senso comum, daquela homofobia, daquele sexismo, daquele preconceito de classe, está impregnado em muitas almas, está impregnado em muitas subjetividades dos brasileiros. Então, nesse sentido, aquele Congresso é o Brasil, aquela Câmara dos Deputados é o Brasil. Mas se a gente considerar que no Brasil o que define a face do sistema político é a força da grana, é o financiamento empresarial de campanha, a gente vai dizer que aquele Congresso Nacional, aquela Câmara dos Deputados, não é o Brasil. Se a gente considerar a quantidade de negros ali representados, de pessoas autodeclaradas negras ou de pele preta ali, se a gente comparar a quantidade de pessoas ali e a quantidade de pessoas de pele preta, afrodescendentes, autodeclaradas negras na sociedade, a gente vai ver que o povo negro, afrodescendente, não está representado no Congresso Nacional. Se a gente lembrar que as mulheres são 53% da população e que a bancada feminina não passa de pouco mais de 30 mulheres, a gente vai ver que as mulheres não estão representadas naquela Câmara dos Deputados. Se a gente considerar a completa ausência
de indígenas na Câmara dos Deputados e a existência de povos indígenas aqui no Brasil, a gente vai ver que os povos indígenas não estão ali representados. Só há um homossexual assumido naquela Câmara dos Deputados, eu e nenhuma pessoa transexual. E a população LGBT é enorme. Então, como é que a gente pode dizer que aquela Câmara dos Deputados é o Brasil? Então, nesse sentido, não é o Brasil. Mas foi aquela Câmara dos Deputados que falou em nome do neto, da neta, do sobrinho, da avó, da babá, do cachorro, do papagaio, da cidade. Aquela Câmara dos Deputados em que uma parcela expressiva dela está respondendo a processos na justiça, não só por crime de corrupção, mas até mesmo por crime de homicídio, foi aquela Câmara dos Deputados que aprovou o processo de impedimento da presidenta Dilma, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Então, a nossa democracia, ela vem sendo ameaçada. A democracia ameaça entrar em agonia em todo o Brasil, não só no sul do Pará. Isso exige de nós uma responsabilidade muito grande, de cada um e cada uma de nós. Acho difícil nesse momento barrar o processo de impeachment, o impedimento da presidenta Dilma é quase certo. É quase certo que seja aprovado no Senado. Isso não deve dar em nós um sentimento de derrota, muito pelo contrário, isso deve nos trazer a responsabilidade que nós temos doravante. Nós não temos que nos submeter a um governo ilegítimo. Nós temos que defender a nossa democracia. Se as democracias são exceções, nós temos que velar pela democracia e impedir que o autoritarismo, a autocracia, a teocracia se instale. Porque a teocracia, a democracia ameaçam as nossas liberdades individuais, as nossas liberdades civis, os nossos direitos fundamentais. Nós, doravante, teremos que nos reunir em espaços como esse, na universidade, nas associações de bairro, nos sindicatos, e pensar em formas de ocupação dos espaços, em formas de desobediência civil de um governo ilegítimo, até que a soberania seja devolvida a nós e nós decidamos quem queremos colocar lá. É fundamental que a gente continue fazendo a disputa narrativa, porque se as novas tecnologias da comunicação e da informação deram voz a uma legião de imbecis e permitiu que os fascistas se organizassem, foram também essas novas tecnologias da comunicação e da informação que fizeram emergir os novos movimentos sociais, que deram essa força aos coletivos LGBTs, de mulheres sobretudo, aos novos movimentos, às novas expressões do movimento negro. Então, nós temos que usar essas novas tecnologias para fazer a disputa narrativa e nós estamos vencendo essa disputa narrativa. O desespero de João Roberto Marinho ao escrever para o The Guardian e ser humilhado internacionalmente ao ter seu comentário publicado, ao ter sua carta publicada nos comentários do perfil no Facebook do The Guardian, mostra o desespero dele, mostra que nós estamos triunfando, nós estamos disputando com a mídia de massa, com os meios de comunicação de massa, a narrativa. Eles querem dar legitimidade para o golpe, nós estamos dizendo é golpe. Não é golpe como 64, no sentido de que não é conduzido pelos militares, mas não é golpe civil-militar, mas é golpe institucional, golpe parlamentar, mas ainda assim golpe. Ainda assim querem caçar 54 milhões os votos de 54 milhões de eleitores. E nós não podemos permitir isso. O que o governo Michel Temer, o eventual governo Michel Temer, propõe a sua ponte para o futuro, na verdade, para um futuro sombrio, para uma distopia que retrocede em relação a conquistas feitas, não só em termos de direitos civis, mas também de políticas sociais. Os trabalhadores serão os mais afetados, os direitos dos trabalhadores, e as minorias religiosas, étnicas, sexuais serão também afetadas. Quem está perpetrando esse golpe são essas oligarquias políticas, essa plutocracia, essa aristocracia, essas forças políticas contrárias à democracia. O título dessa conferência é Democracia e Diversidade. É quase um pleonasmo. Não há democracia sem diversidade. Não podemos apartar democracia de diversidade. Diversidade política, o direito de se organizar politicamente, de expressar uma opinião política, de usar vermelho, de se filiar a um partido, de criar um movimento, de criar um organismo não governamental. Diversidade cultural, diversidade sexual,
É fundamental que a gente sempre tenha isso em mente. Não há democracia sem diversidade. E as democracias são exceções. E sendo exceções, nós temos que velar por ela. Nesse momento no Brasil, a nossa democracia periga estar em agonia em todo o país. Então, cada um de nós acenda uma vela. A razão, nesse momento, tem que iluminar o obscurantismo que está por vir. Muito obrigado. Bem, democracia e diversidade. Vamos se acalmar um pouquinho os ânimos. Democracia e diversidade, a conferência do Jean, que inclusive é um dos meus maiores referenciais, e você sabe disso, né, Jean? É uma honra estar aqui presente e estar facilitando a conferência. E Democracia e Diversidade foi uma conferência que foi esperada por todos nós durante esse tempo que a gente estava propagando a sua vinda e tal, nós do Coletivo Acolhida, inclusive, né? O debate e a ansiedade por esse debate seria realmente essas questões relacionadas a questões que não competem politicamente, que é a diversidade sexual, gênero, mas logo também a questão da crise política que nos afeta diretamente nesse sentido. Então, o que me preocupa, eu já vou abrir para a pergunta, mas só fazer essas considerações, que o que me preocupa atualmente é essa omissão e essa hierarquização do discurso político em você predominar ou você estabelecer como prioritário a questão da crise política partidária, institucional, tal, e, por exemplo, negligenciar ou colocar em segundo plano as questões de gênero e diversidade sexual, como você estava começando a explanar, e fui interrompido aqui com um bilhete, né, dizendo para adiantar o debate. Então, a crise política que nós estamos passando, esse ato aqui foi um reflexo justamente dela, né? Essa crise política que querem omitir os discursos e as questões relacionadas aos direitos humanos, não colocando isso como prioridade, e, no entanto, essa também é a nossa prioridade, e a crise política que está aí colocada vai nos afetar, tanto a nós, LGBTs, quanto a pessoas negras e negros, inclusive eu, pessoas de comunidades quilombolas, enfim. Então, os direitos humanos eles têm que estar atrelados sempre com esse discurso, senão a gente não pode hierarquizar esse discurso político, né? E uma coisa também que a gente tem observado, isso já é nítido, é que esse golpismo hoje que está acontecendo no Brasil, ele vem atrelado agora com mais força, que são essas ondas conservadoras, que eu nem falo mais que são ondas conservadoras, são ondas de discursos nazifascistas, assim, porque querem nos matar, realmente, né? Esses fundamentalistas religiosos que estão aí em pentágonos, em todas as instituições religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas, eles têm um público-alvo de extermínio que é, principalmente, as populações LGBT e as populações de comunidades religiosas de matriz africana, por exemplo. Então, nós, né, negros, negras, LGBTs, não binários, pessoas trans, queers, mulheres, principalmente, nós somos os mais afetados. Todo esse cenário, e é uma preocupação que me coloca a todo momento, é que o que me inquieta é parece que a população não acordou ainda para o que nós estamos vivenciando. A gente nunca passou por uma regressão assim tão intensa na nossa cara, e a gente está assistindo a tudo isso de uma forma bastante, como se estivesse assistindo a novela das 8, assim, que me preocupa. E o que nós, inclusive, pessoas com direcionamento de pensamentos de esquerda e tal, o que me incomoda também é essa generalização da política corrupta, né? Generalizar a política como algo corrupto, e isso é colocado de uma forma comum entre o senso comum das pessoas. Não quero me envolver com política, que política só tem corrupto. É uma visão estereotipada, limitada, na verdade, de política, né? E acaba afastando
e causando repulsa de nós, inclusive juventude, a não querer estar nesses espaços de disputa política que é prescindível para a nossa sobrevivência. Então, assim, a minha fala é direcionada a esse sentido. Jovem, né, tem que estar na política, tem que participar, e a gente tem que ter ciência disso, que a política faz parte da nossa vida em todos os momentos, em todos os sentidos, e se é uma questão de sobrevivência, na verdade. Né? Então é isso. Feito essas minhas observações, agora eu vou abrir para os debates, as perguntas. Jean, perguntas. Quantas perguntas? Vai dividir em blocos? O que é que você prefere? Pode ser 5 perguntas agora, começando? Pronto. Vamos fazer 3 blocos de 5 perguntas. 5 blocos de 3 perguntas, todo mundo concorda? É consenso? 5 blocos de 3 perguntas, o limite máximo de perguntas, não é discurso. No máximo 2 minutos para cada pergunta. Tudo certo? 3 blocos. Espera aí. São 3 blocos de 5 perguntas. Foi acordado. Então são quantos blocos? 5 perguntas cada bloco. Um bloco só de 5 perguntas? Um bloco de 5 perguntas. É a assessoria do deputado? Pronto. Um bloco de 5 perguntas. 2 blocos de 5 perguntas. Dois blocos de 5 perguntas. Ana Luísa, gente, calma. Ana Luísa, do Coletivo Acuenda de Diversidade Sexual. Por favor, Edilson, me ajuda anotando o nome das pessoas. Professora Kiki Givigi, do Núcleo Capitu. Pronto, quem quiser vir fazer pergunta pode vir aqui em Edilson. Quem mais? Kate, já tem 3 perguntas, primeiro bloco. Professora Rosenária, 4 perguntas. Já tem 4 perguntas. E... ai, meu Deus. Pronto, fechou, né? Fechou? Fechou em água? Daqui a pouco, tá? Então, por favor, Ana Luísa, do Coletivo Acuenda de Diversidade Sexual. Bom dia a todas e todos. Vinícius já me apresentou. Eu sou membro do Coletivo Acuenda de Diversidade Sexual. E antes de fazer a pergunta, eu tenho uma provocação muito rápida para fazer. Para Jean, me incomodou muito quando você se referiu a uma mulher como uma psicótica. Eu acho que no momento que a gente vive, na representação que você tem, nossa, eu acho muito complicado se referir a uma mulher que historicamente foi negada, você mesmo falou. A mulher não foi vista como humano, historicamente, se referir a outra mulher como uma psicótica, assim, me incomodou bastante. E a pergunta do coletivo, é uma pergunta do Coletivo Acuenda. Nós que militamos aqui no Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira e São Félix, principalmente, desde o ano de 2010, nesse cenário atual, como você, que está numa esfera, né, de representação nacional, recomendaria para nós um coletivo que está numa esfera regional? Como seriam os nossos posicionamentos de militância a partir de agora, né, nesse momento tão tenebroso? Essa é uma pergunta do coletivo. Bom dia, eu sou Kiki. É um prazer tê-la aqui, deputado Jean. E, na verdade, eu queria acompanhar um pouco o seu raciocínio também, né? De dizer das pessoas excluídas a partir do conceito de humanidade, né? Um conceito erguido pelo liberalismo, pelo cristianismo, como você bem explicou. Na verdade, nos deparamos agora com um Congresso Nacional absolutamente conservador. Não seria, então, o problema nosso um problema ontológico? Ou seja, as pessoas que poderiam desafiar esse conservadorismo, que não alçaram ainda o estatuto ontológico de ser humano, gays, bichas, queers, travestis, lésbicas,
e pretos, pretas, pobres, sem chão, sem teto. O problema não é da esquerda de nunca também ter reconhecido esses sujeitos como sujeitos humanos. E mais do que isso, nunca ter achado que classe tem cheiro, gênero, raça, e agora faz meia-culpa. Não seria um problema da esquerda também não ter ouvido o tempo todo que essa gente toda tentou dizer que só eles podiam dar na cara desses conservadores, e agora só eles, que nunca se importaram em fazer guerrilha política com eles, porque nunca foram reconhecidos de conseguir fazer esse debate? Então não teríamos também um problema ontológico na política? Não é a nossa forma de fazer política que está errada? Isso para mim fica muito claro, só para terminar, quando você diz o presidente Lula, né? O presidente Lula que fez um acordo com a plutocracia, que fez... Isso também não seria maximizar a capacidade de um sujeito só, enquanto havia um sem número de reivindicações e ele também tinha que atendê-la? Talvez esse discurso também não maximize os agentes políticos institucionalizados e também não diminua este movimento, não o seu discurso, este da política vigente. Bom dia. Primeiro eu quero parabenizar o Jean, porque eu assisti, inclusive, o dia daquela palhaçada lá no Congresso, e eu achei absolutamente coerente a sua atitude, principalmente em relação ao deputado. Muito provavelmente eu, que sou uma pessoa um tanto quanto impulsiva, teria agido da mesma forma, porque aquele deputado me causa repulsa. Mas o que eu queria perguntar a você é em relação justamente ao processo, esse processo que a gente está passando nesse momento. Porque, assim, isso, na verdade, já era uma coisa anunciada, bem antes, inclusive, da eleição. A gente já tinha esse clima de revanchismo por conta de saber que a presidenta Dilma iria ser reeleita, e as redes sociais já anunciavam, desde a primeira eleição, uma grande comoção em relação aos principais eleitores da presidente Dilma, no caso, os nordestinos e a classe que eles chamam de minoritária, que não são, né? Somos mais da metade da população, negros, mulheres, nordestinos. E a questão é, como que a gente hoje pode tentar reverter essa situação, não na situação do impeachment, mas sim a situação que eles querem impor para a sociedade? De que forma a gente pode fazer isso? E como combater a violência exacerbada que os nordestinos, os negros e os socialmente excluídos estão sofrendo nas redes sociais? Ok. Iago. A última pergunta do bloco. Quem é? Iago. Cadê Iago? Iago. É quente, não? É quente. Acho que não precisa levantar, não. Eu sou Kate, eu sou do curso de Ciências Sociais. E eu queria fazer uma pergunta que talvez seja curta, mas eu acho que talvez tenha uma resposta extensa. Eu estava ali pensando, eu queria dividir. Como pensar direitos humanos, sendo você ativista de direitos humanos, mas como pensar direitos humanos nessa perspectiva universal, mas sem partir de um ponto de vista ocidentalizado e colonizador? É isso. Bom dia, eu sou Iago, estudo Ciências Sociais aqui também. Minha pergunta, já que o senhor falou tanto sobre direitos humanos e o senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu sou ativista climático. O país ele assinou o Acordo de Paris ano passado e
no último dia 22, a presidente já foi discursar na ONU sobre o acordo. Pena que nossa mídia não falou do acordo. Só falou de uma parte muito simples que focava na crise nacional. E eu fiquei me pensando como é que a gente vai construir formas de enfrentamento em um parlamento que vai ter Temer como presidente nessas pautas tão revolucionárias. E o senhor, como membro da comissão, gostaria de saber quais são as estratégias sobre esse ponto. Bom, vamos lá. Cada pergunta dá uma nova palestra. Primeiro a Ana, cadê ela? Que foi ela que me perguntou. Ana, eu acho que tem um problema conceitual na sua pergunta. Eu falei que a Janaína Pascoal era psicótica, não histérica. Psicose é um quadro clínico, psiquiátrico, de pessoas que têm delírio persecutório e surtos. Esse quadro independe de gênero, meu amor. Uma pessoa psicótica, independente do gênero, é psicótica. Eu não me referi a ela como histérica da maneira sexista e machista como, em geral, os homens se referem às mulheres, à atitude das mulheres em público, a mulher que reage a uma agressão sexista ou uma mulher que briga no supermercado e que é chamada de histérica. Então, eu acho que a gente precisa fazer a distinção entre os conceitos. Histérico não é psicótico, psicótico é psicótico independente de gênero. E, para mim, ela estava claramente num surto psicótico, girando a bandeira e falando em cobras voadoras. Para mim, ela é tão psicótica quanto o Olavo de Carvalho, que esse é um psicótico crônico, inclusive, com os seus delírios persecutórios, com suas teorias conspiratórias em torno do Foro de São Paulo. Aliás, que ela também cita. Então, não me sinto como alguém que está aqui ofendendo o gênero ou diminuindo a mulher, por chamar uma mulher que apresenta publicamente um quadro de psicose e de psicótica. A gente precisa, inclusive, distinguir isso para que a nossa militância tenha qualidade. Eu acho que, às vezes, os movimentos... Claro, e eu digo isso sem problemas, porque... Eu acho que os novos movimentos sociais, sobretudo os movimentos que correspondem ao novo feminismo, os coletivos feministas ou os novos coletivos LGBTs, têm caído um pouco nessa patrulha ideológica que também aproxima esses movimentos de um certo autoritarismo, uma certa intolerância. A gente precisa tomar muito cuidado com esses conceitos na hora da gente tratá-los. Aí o restante da sua pergunta... Bom, eu acho que o Aquenda já é um grupo foda, no melhor sentido da palavra foda. Agora a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu acho que o Aquenda já é um grupo incrível e acho que as ações do Aquenda podem se multiplicar, não só numa disputa narrativa nas redes sociais, ações nas redes sociais, como também numa disputa do espaço público, com flash mobs, com ocupações, com... atos que não precisem tanto do número de pessoas, mas muito mais da qualidade do ato, né? Assim, se vocês reunirem, eu sei que vocês não têm tanta gente para reunir, mas tem gente suficiente para fazer uma performance como os estudantes de São Paulo fizeram na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? De fazer todos pintados, mascarados e amordaçados e ao som de um hip hop, quer dizer, tem estratégias estéticas, o viés da cultura pode ser o viés dessa atuação do Aquenda. Aliás, eu acho que o Aquenda tem essa inclinação mesmo, estética. O nosso mediador, Vinícius, inclusive, estava fazendo uma disputa linguística aqui no início, né, em falar em mesa babadeira. E todo mundo entendeu o que é babadeira, o que é uma mesa do babado. Ele está pegando um termo que é próprio do gueto, estabelecido nas comunidades fechadas de resistência e levando para a textualidade social, levando a disputa como o movimento LGBT anterior, da geração anterior à do Vinícius, fez com a palavra viado, por exemplo. Então, é o que eu posso sugerir. Como é o nome da professora? Eu não consegui anotar. Kiki, a gente precisa saber de qual esquerda a gente está falando, né? Não existe esquerda. A esquerda não é um bloco monolítico, né? Existem as esquerdas.
Então, eu acho que a gente precisa distribuir melhor essas culpas e fazer essa distinção na hora da gente dizer que a esquerda é culpada. Sim, durante muito tempo, as esquerdas no Brasil, ou a maioria das esquerdas no Brasil, ou dos partidos de esquerda no Brasil, priorizaram a luta de classe, pegaram a luta de classe como a chave principal da sua atuação política, desconsiderando essas outras posições de sujeito às quais você se refere. Mas você não pode dizer, essa crítica que você faz não pode ser estendida, por exemplo, a mim, nem ao meu mandato, tampouco ao mandato de Glauber, ou ao mandato de Érica Cocai, ou ao mandato de Maria do Rosário, por exemplo. Então nós temos já uma esquerda, que eu digo que é uma esquerda de quarta geração, que compreende que não devemos abrir mão da luta de classes, portanto não devemos abrir mão do que o marxismo nos lega em termos de crítica ao capitalismo, é fundamental, sobretudo quando a gente sabe que 80% da riqueza do mundo está concentrado na mão do 1% mais rico do mundo, então a gente de fato tem que evocar os espectros de Marx, a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode ficar só na luta de classes, porque o marxismo ou os marxismos não dão conta dos conflitos que nos afligem hoje. Então, os conflitos de gênero, que nascem do gênero, da identidade de gênero, da orientação sexual, da etnia, os conflitos religiosos e as questões, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Então, essa esquerda de quarta geração, a qual eu pertenço, e a partir do qual eu atuo no meu mandato, ela já trata dessas questões. Quando eu entrei no PSOL, a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, não estava colocada. Não estava colocado, e houve muita resistência à minha presença no PSOL. Não só por eu ser homossexual e vindo do movimento LGBT, e essa questão não ser uma prioridade, até aquele momento não ser uma prioridade para o partido, mas também o preconceito de classe que se expressava na crítica ao fato de eu ter participado do Big Brother, esse elitismo de que uma pessoa que consome o reality show ou participa do reality show é necessariamente menos humano, menos inteligente, pseudo-intelectual e coisas do tipo. Então, e eu enfrentei isso, meti o pé na porta e falei, a nossa agenda vai ter que mudar. Porque o cara que está lá na Kombi do sindicato, com a Kombi do sindicato, tocando Dona Lili, de Edson Gomes, vamos amigo Lute, reivindicando melhores condições de trabalho e melhores salários, chega em casa e bate na mulher. Bate na mulher, ou expulsa o filho gay de casa, ou o filho trans. Então, essa luta de classe, a luta entre patrões e empregados, né, ela vai ter que se abrir para essas outras posições de sujeito. Nesse sentido, você tem toda a razão e nós concordamos, e isso já é algo que essa esquerda de quarta geração já faz. Bom, você fala, não é a forma, um problema ontológico, a forma de fazer política está errado? Para a grande maioria, sim. Como eu disse para vocês, o sistema político brasileiro está enrijecido, mas a cultura política está em transformação. E há uma crise de representação no Brasil justamente porque o sistema está enrijecido e a crise política e a cultura política está em transformação. Mas já há mandatos refletindo essa transformação política. Eu fui eleito, eu volto a dizer, num sistema de crowdfunding. Onde vocês poderiam imaginar que um deputado fosse eleito no sistema de crowdfunding? O meu mandato tem um conselho social, o meu mandato opera a partir de um conselho social formado hoje por 90 pessoas da sociedade civil, de diversas áreas da sociedade civil, desde, por exemplo, o maestro Jaime Allen, que foi maestro da Maria Bethânia, até uma procuradora do trabalho, passando por advogados, representantes do movimento feminista, movimento LGBT, ou seja, um conselho de 90 pessoas que discutem comigo, eu me reúno com essas pessoas de 2 em 2 meses, presencialmente, mas elas estão reunidas virtualmente, através de grupos no WhatsApp, no Facebook, grupos de e-mails. Esse grupo discute comigo as leis que eu proponho, as leis que eu vou votar, né, que são de interesses, dos nossos interesses, as políticas sociais que são implementadas pelo governo federal e o destino do orçamento. Então, é um exercício de democracia de alta intensidade, para citar o Boaventura de Souza Santos, combinar a democracia representativa com a democracia participativa. Aliás, é justamente por ter certeza que é meu eleitor que me faz ter a coragem de dizer para todo canalha que me interpela dizendo eu não vou votar em você porque você defende a legalização da maconha e a regulamentação da maconha. Dizer para esse canalha, eu não quero seu voto, você não votou em mim, não adianta mentir para mim. Eu não sou refém de eleitor porque eu sei que o eleitor que votou em mim sabe o que eu defendo. Então eu sou livre nesse sentido, e isso é uma nova forma de fazer política. Agora a gente precisa estender isso, claro, para o conjunto da representação. E vai ser difícil porque ainda o sistema político está enrijecido, tomado por oligarquias políticas. É uma responsabilidade deles, porque, como eu disse, o sistema é definido pela força da grana, mas é uma responsabilidade nossa,
inclusive de nós, os que nos consideramos inteligentes, que estamos na universidade, que quando chega as eleições não sabemos no dia da votação em quem votar direito, porque não acompanhamos os programas eleitorais, porque não entramos na internet para comparar as propostas de cada candidato, porque votamos por simpatia de cara, porque o mundo trata melhor quem aparece bem. É uma responsabilidade nossa, coletiva. É uma responsabilidade, claro, daquele Congresso, e acho difícil que ele faça isso, uma reforma política, aquele Congresso jamais vai fazer uma reforma política, mas a sociedade e a cultura política em transformação pode acabar com aquela blindagem. Pode acabar com aquela blindagem, porque nós aprovamos o Ficha Limpa assim. Embora o Ficha Limpa seja uma lei criticável, eu acho ela positiva por um lado, mas ela é negativa por outro. A Ficha Limpa barrou um monte de ativistas dos movimentos sociais, porque, por exemplo, um cara do movimento, do MTST, do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, que invade um imóvel improdutivo, sem função social, ele é considerado por essa justiça burguesa, dominada pela plutocracia, um criminoso, a ficha dele fica suja e ele não pode se candidatar. Então a lei do Ficha Limpa foi usada também para barrar os ativistas e movimentos sociais. Mas essa lei foi uma lei de iniciativa social, de uma iniciativa da sociedade. Então, nós temos aí a prova de que podemos fazer esse enfrentamento. Bom, olha, eu falei do Lula, é óbvio que quando a gente está numa palestra e quando a gente se refere à política, a gente fala das personificações. É claro que o que Lula disse, Lula está falando em nome de um programa firmado não só pelo seu partido, mas pela coalizão que ele estabeleceu. Não estou empoderando por demais o Lula, mas nesse momento, para fins de comunicação, eu preciso personificar nele esse programa. E foi ele que proferiu o discurso, ele encarnou nos seus discursos aquele pacto feito entre as elites, aquele pacto entre as elites que ele propôs e que parte da elite aceitou. Então, não estou querendo empoderar por demais o indivíduo em detrimento do coletivo, mas é porque, para fins de comunicação, para explicar o que está em jogo, é óbvio que eu tive que personificar nele, e ele personifica, sim, essa proposta de uma conciliação. Aí, o Lulinha Paz e Amor, a figura publicitária Lulinha Paz e Amor, construída pelo discurso dos marqueteiros, é a prova dessa conciliação, como também a presença de José Alencar, né, na vice-liderança. Então, foi só uma maneira, uma forma de expressar o que eu queria dizer em termos do pacto entre um setor da política, representado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, pelos partidos que fizeram a coligação com outros partidos, onde essa plutocracia, essa aristocracia se organiza, né? Foi a maneira de tratar desse pacto a partir de uma pessoa, que é o presidente Lula. Não há como reverter a situação, como eu disse, do impedimento. Eu creio que não há, a não ser que ocorra, como diz Gilberto Gil, mistério sempre há de pintar por aí, então pode ser que aconteça um milagre ali e o impedimento da presidenta Dilma não aconteça essa semana. Mas eu acho que nós temos maneiras de resistir ao governo ilegítimo que vai suceder ou da presidenta Dilma. Então é fundamental as ocupações, é fundamental um calendário de atividades, de rodas de discussão sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, as políticas que vão ser implementadas, as formas de resistência, seja greve, seja paralisação, seja fechamento de rua, seja ocupação de espaços. Quer dizer, nós temos que ter uma agenda política, uma agenda de atos políticos para contestar esse governo ilegítimo que sucederá o governo Dilma. Nós não podemos admitir que pessoas acusadas e denunciadas formalmente de corrupção, pessoas que a gente conhece de longa data, pessoas com a ficha corrida imensa, extensa, pessoas do tipo de Gedel Vieira, em Baçaí, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e outros tantos, assumam o governo. É impossível que as pessoas não estejam percebendo que o Ministério de Notáveis, que a imprensa disse que Michel Temer iria montar, na verdade, um ministério que já foi da Dilma. E são as pessoas que antes estavam na coalizão promovida pelo PT. É impossível que as pessoas não percebam isso e que isso não vai resultar numa mudança. E quanto ao enfrentamento da violência simbólica nas redes sociais, das ameaças contra nordestinos e negros, o que nos resta é fazer a disputa. Eu sei que muita gente não gosta, quer dizer, tem sempre as pessoas sempre demandam por uma ética cristã de oferecer a outra face, né? Cada vez que um subalterno, que um explorado, que um humilhado, que um difamado reage, a polícia da etiqueta, a polícia do bom senso aparece nessa hora e só nessa hora para dizer, você não deveria agir assim, ora, seja educado, precisava. Quer dizer, o cara me difama de maneira orquestrada nas redes sociais por 6 anos.
me associando a coisas abomináveis, como a pedofilia. Ele faz circular com apoio financeiro, com patrocínio nas redes sociais, declarações mentirosas que eu teria dado acerca da Bíblia, acerca dos cristãos. Tudo isso para me construir como uma figura odiosa, como inimigo público. Eu sou insultado nas sessões plenárias, nas comissões, chamado de viado, de queima-rosca, de cu ambulante, e as pessoas aceitam isso de bom grado. Esse cara que é a caricatura dessa violência simbólica a qual eu sou submetido, defende a ditadura militar e os crimes perpetrados pelos ditadores do Brasil, inclusive os assassinatos e os cemitérios clandestinos. E no dia que eu, reagindo a mais uma ofensa, cuspo na cara desse fascista, as pessoas dizem: ora, que mal educado! Como assim? Aquilo é lugar de cuspir em alguém? Ora, que curioso e hipócrita essa suscetibilidade. Se aquilo não é lugar para cuspir na cara de um fascista, por que é lugar para ter na presidência da Câmara um corrupto formalmente acusado ao Supremo Tribunal Federal? Como é possível naquele ambiente se fazer apologia à tortura e ofender uma deputada dizendo que não a estupra porque ela é feia? Como é possível que as pessoas aceitem isso e apareçam agora como paladinos do bom comportamento falando em cuspe? Pois eu cuspi tarde. E é essa atitude que você... Obrigado. É essa atitude que tem que ser estendida nas redes sociais em relação aos nordestinos e aos negros. Não podemos aceitar a difamação, o insulto, a calúnia, a desqualificação. Nós temos que reagir, disputar esse discurso maldito. Nós temos que alertar as pessoas que partilham isso, que compartilham isso nas redes sociais. Nós não podemos ficar calados. Não podemos ter a atitude de ignorar. Vou ignorar, não vou discutir. Não, vamos discutir sim. Compartilhou na página, você vai lá e interpela a pessoa. Por que você está compartilhando isso? Por que você está dizendo isso do Nordeste se chega às férias você vai para as praias nordestinas? Por que você está fazendo isso? Você não pode fazer isso. Nós temos dignidade, nós temos identidade cultural como você tem. Quer dizer, essa disputa precisa ser feita para constranger essas pessoas. Então, o que eu posso dizer? Eu sou um cara que não tolero isso. Não tolero e não tenho que tolerar. Qualquer pessoa que professe, do taxista aos meus colegas, que professe um discurso homofóbico, sexista, machista, misógino. Eu sou oposição à presidenta Dilma, mas todo discurso misógino contra a presidenta Dilma foi refutado por mim. Seja na tribuna, seja através de artigos. Eu nunca permiti que um discurso misógino contra ela prosseguisse, sem que eu fosse lá e contestasse. Da mesma maneira, os discursos racistas, todos eles, nós temos que fazer essa disputa, é o conselho que eu posso dar para vocês. Óbvio que também o conceito de direitos humanos é um conceito em permanente disputas, como eu falei, que é o conceito de humanidade também. Quando falamos em direitos humanos e militamos nos direitos humanos, não estamos trabalhando com a concepção americana, estadunidense de direito humano, que é bastante seletiva, um direito humano que se mostra sensível à presença de supostas armas de destruição em massa no Iraque, mas que ignora, por exemplo, a guerra civil em países da África subsaariana, que tem matado muitas pessoas. Um discurso de direitos humanos, como diz Caetano Veloso na letra de Americanos, os americanos têm um olhar de brilho penetrante que vai fundo no que olha, mas não no próprio fundo. Um discurso de direitos humanos que é sensível ao que está acontecendo nos países do Oriente Médio ou mesmo na América Latina, mas que não se volta para pensar que 2 milhões de encarcerados, sendo a maioria, 80% desses 2 milhões de encarcerados, afro-americanos e latino-americanos, como uma violação de direito humano. É claro que não estamos falando em nome desses direitos humanos, dessa concepção, mas também a gramática dos direitos humanos precisa ser disputada por nós, e sobretudo por nós, progressistas, humanistas, pessoas de esquerda. Nós precisamos disputar essa gramática e mostrar que os direitos humanos não são para humanos direitos, são para todos e todas, especialmente as populações vulneráveis, os grupos difamados. Precisamos colocar sob suspeição e crítica também os direitos humanos, é fundamental. E, por fim, as estratégias para tocar a agenda ambiental, não só na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas também na Comissão de Meio Ambiente, é a estratégia que a gente vem usando sempre, né? Colocar em tramitação projetos de leis que objetivem a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a justiça socioambiental. Projetos de lei, por exemplo, tem um projeto de lei sobre a água. A água não há uma regulamentação nacional
né, no âmbito da união para a água, para a distribuição e para o acesso à água. E eu fui tocado por essa questão na época da crise hídrica, põe aspas aí na crise hídrica, porque é uma maneira de tucanar a seca, né, o termo seca. No Nordeste tem seca, em São Paulo tem crise hídrica. Mas na época da crise hídrica em São Paulo, isso me tocou de maneira muito sensível, porque enquanto as populações da periferia de São Paulo estavam afetadas no acesso à água, no seu direito ao acesso à água, a Coca-Cola não deixou em nenhum momento de ter acesso à água. Então, como a água doce é um recurso finito e ela vem sendo comprometida no planeta inteiro, e, aliás, o interesse dos Estados Unidos no impedimento da presidenta Dilma passa também por essas questões e estratégias geopolíticas, né? As reservas de água doce, a reserva de petróleo do campo do pré-sal, enfim. Como a água é um bem, um recurso finito, e do qual a humanidade depende para a sua existência, a gente tem que pensar numa política democrática de acesso à água potável a toda a população. Não uma política que priorize a indústria de bebidas, a indústria alimentícia, os grandes barões do negócio, mas toda a população. Mais da metade dos lares do Brasil ainda não tem acesso a saneamento básico, nem a água tratada. Mais da metade dos lares do Brasil. Então, essa questão, ela vai estar na agenda parlamentar, na agenda legislativa, mas nós vamos enfrentar o que nós enfrentamos com todas as outras agendas. A agenda da comunidade LGBT, a agenda feminista, por exemplo, a agenda feminista vai ser a primeira, eu não digo feminina, porque nem toda mulher defende essa agenda. Por isso eu não falo em agenda feminina, falo em agenda feminista. A agenda dos direitos sexuais e reprodutivos é uma agenda feminista. E essa agenda é a primeira agenda afetada. O direito à mulher à interrupção segura da gravidez indesejada, o acesso da mulher, as políticas de enfrentamento à violência obstétrica, enfim, a ideia de paridade no Congresso Nacional, de defender a paridade no Congresso Nacional, metade das cadeiras para as mulheres, independente de partido. Enfim, essa agenda que já encontra resistência, também a agenda ambiental encontrará a mesma resistência, porque as bancadas que se opõem à agenda ambiental está aliada com as bancadas que se opõem aos direitos sexuais e reprodutivos. Não por acaso a gente batizou de bancada BBB, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, a bancada da bola, né? E aí, se a gente quiser, a gente pode dizer a bancada BBB, 4B, em vez de ser BBB, porque é a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada da bola, que é da CBF, né? Os lobbies da CBF. Não tem a bancada da bicha ainda, porque só tem uma. Então, mas vai ter. Então, as estratégias são essas, montar um esquema de obstrução da agenda negativa. Então, a PEC 215, que é uma PEC que propõe transferir para o Parlamento a prerrogativa de demarcar terras indígenas, impedir que essa PEC seja aprovada e tentar avançar com a agenda positiva, como, por exemplo, esse projeto que regulamenta o acesso à água. Pronto. Só a nível de informe, de 19 20... A nível de informe. Adoro a nível de informe. 19, 20, 22, 23 e 24 vai acontecer o segundo ciclo Aquendando com a temática Se Me Atacar, Eu Vou Atacar. Essa é uma atividade do coletivo Aquenda de Diversidade Sexual, já é o segundo ciclo que a gente realiza aqui no centro. A gente vai ter uma mesa chamada Lugar de Trans é na Política, que a gente vai trazer a candidata à prefeitura de Alagoinhas, a Samara Diamond. A gente vai trazer ela para poder conversar com a gente, e também uma candidata vereadora de Aracaju, que é a Linda Brasil, que também é uma mulher trans. A gente vai ter roda de conversa sobre vivência de gênero e sexualidade no interior, vai ser bem legal. Em julho... Vocês vão trazer alguém de fora? Daqui? Daqui de Cachoeira? Não, de fora da Bahia. Não, só a Samanta e a... Porque se vocês quiserem, eu sugiro, e eu posso custear a vinda dela, da Alessandra Ramos, que é uma ativista transnegra, intérprete de Libras e intérprete de outras línguas, que trabalha no meu mandato e que é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ela tem muito a contribuir. Ela já vai estar confirmada. E só aproveitando, em julho, rapidinho, em julho, vai haver a segunda semana de diversidade sexual, gênero e combate à LGBTfobia de Muritiba, que é uma cidade do interior aqui, minha cidade, pertinho. 30 mil habitantes, Jean. A gente realiza a semana de diversidade nas escolas. Conheço, Vinícius.
nas escolas e vai acontecer esse mês, agora de julho, então todos e todas convidadas. E também aproveitar esse espaço para fazer uma convocatória, né? A gente está passando por um cenário político muito denso no Brasil, excepcionalíssimo, e Epistemologia do Armário, a gente dá uma leitura nele, em Zweig, ela diz que a saída do armário é estratégica. Então, esse é o momento de nós sairmos do armário. Então, vocês LGBTs, pessoas não binárias, enfim, diversidade, dissidentes sexuais e de gênero, venham conosco para construir e qualificar junto o coletivo Aquenda de diversidade sexual, ok? Mais um outro informe. Eu queria fazer um pedido para vocês, um pedido rápido. Devido ao horário, hoje eu tenho sessão na Câmara, em Brasília, então eu tenho que viajar, de fato, no horário mesmo. Meu voo vai decolar às 3 horas da tarde, então eu tenho que estar 1 hora antes no aeroporto. Sendo assim, eu não vou poder responder a segunda rodada de perguntas, infelizmente. Eu queria pedir uma coisa para vocês, assim, também eu não vou ter tempo de tirar uma foto com todo mundo que me pediu aqui na frente. Então eu queria pedir, eu vou virar para cá e a gente vai fazer uma foto de todos nós aqui, para depois a gente compartilhar como uma lembrança desse momento maravilhoso que eu espero que se repita no futuro. A gente pode tratar de outros temas, enfim, eu me coloco aí à disposição para a gente construir um outro momento e que eu tenha mais tempo de ficar aqui. Pode ser isso? Então vamos fazer isso. Gente, obrigado pela maravilhosa presença de todos vocês. Vou dar um informe enquanto tira foto. Pediram para eu anunciar uma coisa aqui que é importante. É uma notícia da Folha de São Paulo, agora, dizendo que o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, anulou a tramitação do impeachment. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Amanhã. Microfone. Alô. Tá desligado.